tudo que a gente vai falar a partir de agora, a gente está trazendo o que está circulando, uma suposta sentença, a suposta sentença da Justiça de Manaus, que foi concedida, né? Essa liminar da Justiça concedendo aí a medida protetiva, que é um recurso da Lei Maria da Penha para as violências contra a mulher que são instituídas dentro da Maria da Penha. Violência psicológica, violência física, violência financeira, tá? Então é muito importante a gente dizer isso para as pessoas. E aí, inclusive, porque se for verdade, a gente sai do escopo de uma fofoca, de uma bomba, para escopo criminal. Violência psicológica contra a mulher é crime, se for verdade. Mas, se for verdade, a gente tem aqui a suposta sentença. E a sentença explica o seguinte, que eles começaram o relacionamento em junho, tô lendo para ser fidedigna, tá? Começaram esse relacionamento em junho de 2024, durante o São João da Thay, a Tainara OG, que é uma influencer super conhecida, uma das festas juninas também mais conhecidas do país, se conheceram lá. Ele postou que estava apaixonado, a primeira foto dos dois foi tirada lá, inclusive, e eles ficaram juntos por 1 mês e meio. Até que no dia 15 de julho, o Davi, um pouquinho antes disso, teria, segundo a sentença, começado a ter comportamentos abusivos com a Tamires de Assis, ligando o tempo todo para ela, querendo saber passo a passo dela, sendo ciumento, exigindo que ela ficasse falando com ele até a hora de dormir. Com esses comportamentos que configuram uma espécie de stalker e também violência psicológica. E que o ápice desse comportamento, segundo o que ela relatou para a justiça, de acordo com essa sentença, foi no dia 15, quando ele, embriagado, teria ligado para ela com ciúme, querendo saber o que ela estava fazendo e mostrado uma arma ameaçando a Tamires. A sentença, Bate, lembrando que é a sentença que está dizendo isso, diz que, inclusive, ela teria levado prints, imagens e o vídeo dele ameaçando ela com a arma, que essas provas estariam em imagem. E aí diz o seguinte, agora entra a controvérsia para a versão que eles deram nas redes sociais para a desistência da Tamires de Assis de vir para Salvador. De acordo com essa sentença, no dia seguinte, o dia 16 de julho, que era o dia da viagem da Tamires, ele teria primeiro alegado que ficou doente para ela e depois começou a novamente ter comportamentos agressivos e que, diante do que tinha acontecido antes, que no dia seguinte ele inclusive tentou se justificar, segundo ela, dizendo que não foi bem assim, que quando ela estivesse com ele pessoalmente ia explicar melhor, que não tinha sido tido a intenção de ameaçar, que ela tinha entendido errado. No dia seguinte, quando ela viu a repetição de comportamento agressivo, ela então teria desistido da viagem. E aí circulou na internet entrevista que ela deu para várias pessoas no aeroporto ainda. Ela teria, inclusive, tido uma demora de conseguir voltar de Brasília para Manaus, porque o voo dela não era direto, era lá de Manaus para Brasília, para fazer conexão, depois para Salvador, e que ela teria dormido de um dia para o outro em Brasília até conseguir um voo que retornasse para Manaus. E aí o que acontece? Desde então, segundo ela relatou para a justiça, segundo o que está na sentença, Davi teria exposto a Tamires nas redes sociais, trazendo alguns fatos. E diante dessa exposição, os seguidores dele, os que são mais fiéis, teriam começado a ameaçá-la. Ela estaria sofrendo hater dos seguidores do Davi desde que houve essa desistência e o término do relacionamento. E, segundo ela, essa exposição por parte dele sobre situações e informações pessoais dela. Pois bem, diante dessa ameaça, ela teria resolvido procurar a Delegacia Especializada da Mulher para prestar queixa e pedir a medida protetiva. Essa medida foi concedida, segundo as informações que nossos colegas estão dando, no dia de hoje. E aí a gente pode fazer algumas reflexões. Os dois afirmaram que
Ela não veio para Salvador naquela ocasião porque ele estaria doente. Houve até a polêmica de que a foto do termômetro com febre que ele teria postado seria uma foto retirada do Google, né? Que não seria uma foto dele mesmo doente. Ele gravou um vídeo, inclusive nas redes sociais, falando e explicando que estava muito adoentado porque tinha pegado chuva, uma sequência aí de viagens e que ela tinha desistido de ir. Ele tinha pedido para ela não ir por causa disso. Na sentença, diz que ela quem desistiu por se sentir ameaçada. Já é uma outra versão. Aí o Davi foi para as redes sociais se pronunciar assim que começaram a sair essas notícias de que ele teria ameaçado ela com a arma. Ele diz aqui, eu tô com os prints aqui, viu, Bate, do que ele postou nas redes sociais. Ele fez 3 posts nas redes sociais. O primeiro, dizendo que ele só observa o tanto que falam dele, sobre a pessoa dele, que ele tomou um curso de tiro e já estão dizendo que ele ameaçou pessoas com arma de fogo. Vale lembrar que ele postou mais ou menos há 2 dias, há poucos dias que ele postou as imagens dele fazendo aula de tiro, né? Ou seja, teria sido uma data diferente da data que ela alega, mas ele poderia já estar tomando aula desde antes, a gente também não sabe, mas ele expôs ao público recentemente que estava tomando aula de tiro. Aí ele disse está passando por aqui para deixar claro para aqui as redes sociais o respeito pelas pessoas, que a amizade com Tamires segue, mas que ela está levantando acusações falsas que não existem e que a internet hoje está cada vez que passa ficando pior e que ele, Davi Brito, vai tomar todas as medidas cabíveis sobre o assunto e que para ele está nítido que as pessoas querem derrubar e que isso não vai derrubar ele porque Deus está com ele, que ele está sendo perseguido. Depois, a equipe do Davi enviou uma assessoria jurídica em nome do Davi, assinou como assessoria jurídica do Davi. Enviou uma nota oficial dizendo que, em nome dele, através da assessoria jurídica, gostaria de esclarecer a todos sobre a recente notícia falsa, de acordo com a assessoria jurídica, que tem circulado envolvendo o nome dele, dizendo que não tem nada, é uma informação infundada, carece de qualquer base factual, que estão tomando todas as medidas legais cabíveis para identificar e responsabilizar os responsáveis pela difamação. Davi Brito reafirma o compromisso com a verdade e a transparência e lamenta profundamente que informações equivocadas estejam sendo divulgadas, causando confusão e possíveis danos à sua reputação. E ainda diz assim, contamos com a compreensão e apoio de todos durante o processo de averiguação. Qualquer nova informação será comunicada por meio de nossos canais oficiais. Vale reforçar aqui que nós tentamos entrar em contato com a Raquel Brito, que é irmã do Davi, e ela se pôs para a imprensa como a pessoa responsável pelas informações sobre ele, desde o reality show. Ela quem geria as redes sociais, ela fez uma live recentemente dizendo que a equipe dele contava com 40 pessoas, entre advogados, assessoria de imprensa, ela estaria à frente disso, ela disse inclusive que deixou de trabalhar para poder cuidar das redes sociais dele. Então, nós mandamos mensagem, ligamos para a Raquel para tentar falar com ela e saber mais informações, né, sobre tudo isso, mas ela não atendeu. Nem a produção de São Paulo, nem a mim, que liguei pessoalmente, mandei mensagem do meu número, nem a produção de Salvador também, ela não atendeu. A gente vai seguir, claro, na apuração, tentando levantar também todos os documentos dessa sentença, o juiz responsável por essa sentença, para entender. Até porque, eu repito, a gente sai de uma esfera de fofocas, do babado, como o pessoal fala popularmente, para uma esfera criminal, né? E na sentença, inclusive, que está circulando na internet, reforça-se que, apesar de tudo isso ter acontecido por meio virtual, também é uma forma de crime e também se enquadra dentro da Lei Maria da Penha, porque eles tinham um relacionamento. Ex-namorado, ex-marido, também se encaixa dentro da Lei Maria da Penha. Então, assim, a gente está apurando com muita cautela para evitar, né, claro, cravar aí uma informação. Se for falsa, também traremos que é ou não falsa, mas é nosso papel apurar, trazer para o telespectador, até porque tudo isso aqui que a gente leu agora traz
uma reviravolta para a não vinda de Thamires daqui, para a imagem do Davi, que saiu do reality show aclamado, com um documentário no canal, na internet, com a história dele. Ele, durante o reality show, era a representatividade dos tantos meninos de Cajazeiras, de onde o Davi é. Para vocês terem noção, é o maior complexo comunitário de moradores da América Latina. Tem mais de 600 mil pessoas. Oi, pode falar, Bart. Olha, eu acabo de ler aqui uma informação do Lucas Pazin, que é um colega nosso de jornalismo. Ele é especializado em celebridades, do UOL. Ele diz o seguinte: a Thamires confirma a ação movida contra Davi Brito. Conversei com ela e ela afirma que a medida protetiva foi concedida no começo da semana. Então, o Lucas, que é um jornalista considerado nosso da área, ela diz ter prints, a Thamires diz ter vídeos e fotos que comprovariam a tal necessidade da decisão da Justiça. O Davi não pode, portanto, se aproximar da Thamires. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, informa que uma mulher de 34 anos solicitou medida protetiva em face de um homem de 21, alegando violência psicológica e ameaça. Agora, a Thamires tem 34 anos? Será que é esse caso mesmo? Deixa eu ver, idade, Thamires Assis. Quando tá dizendo aqui que tem 32. Bom, então a idade bate, hein? A idade bate. A ação que teria movido contra Davi. Ela apenas confirma que foi concedida a medida protetiva e diz que todas as provas estão em um processo que corre na Justiça. Bem, tudo indica, portanto, com várias fontes, que isso é verdade. Se isso é verdade e o Davi está negando, eu não duvido que ele negaria mesmo sabendo ser verdade. Não duvido. Mas a gente precisa dar um voto de confiança sempre para as pessoas que estão sendo acusadas e dar o direito à defesa.